paz do Senhor Jesus, sou o pastor Márcio Santos e vamos agora dar início à quarta aula da disciplina Teologia Ministerial do curso médio em Teologia da Escola Teológica Shema. Não posso esquecer de lhe convidar, você que ainda não é inscrito, de se inscrever no canal. Sim, não deixe de ser um inscrito no canal da Escola Teológica Shema, além de deixar o seu joinha, o seu like, se você tem sido edificado e abençoado pelas aulas. Deixe também seu comentário, diga o que tem achado, faça alguma pergunta e, por favor, não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, redes sociais, para nos ajudar a chegar mais longe ainda com esta palavra que temos compartilhado. Espero que Deus abençoe a sua vida e vamos à aula. Aula de número 4, Teologia Ministerial. Vos cumprimento com a paz do Senhor e já convido a se colocarem sobre os pés, a fim de que possamos orar e dar início a esta, que será a última aula da disciplina 2, que aí está o título, Teologia Ministerial. Vieram preparados para tomar aquele melzinho, né? Receber um afagozinho. Essa disciplina é tranquila demais. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, porque nos permitiste mais uma vez, por tua bondade, graça e misericórdia, chegar aqui, à tua casa, à tua presença, e reunido com os teus servos, podermos estudar e aprender mais a tua palavra, especialmente nessa disciplina em que temos aprendido como nos comportar a fim de sermos achados como obreiros aprovados pelo Senhor. Nos instrua, nos dirija, abra o nosso entendimento, bem como o nosso coração, e nos ajuda a colocar em prática aquilo que tem comunicado conosco. Ó Deus, é o nosso desejo te agradar e te servir cada vez melhor. Abençoe cada aluno que aqui já se faz presente, traga em paz os que estão a caminho e abençoe de forma também especial os que fazem o curso à distância, estão nos acompanhando em várias partes do mundo, que o Senhor também os alcance neste momento com a tua benevolência, a tua graça. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, nós demos início na semana passada ao quarto capítulo, falando do caráter do obreiro, na página 77. Na ocasião, nós falamos aí sobre as seis principais virtudes do caráter do obreiro, ou seja, falamos sobre a irrepreensibilidade, sobre a importância do mesmo ser marido de uma só mulher, falamos sobre a necessidade do obreiro ser vigilante, número 3, sóbrio, o número 4, honesto, número 5, e encerramos aí com a sexta virtude aqui elencada, que é hospitaleiro. De forma que começaremos agora a partir do a sétima virtude, que é aptidão para o ensino, ser apto, ter capacidade, ter a qualidade didática, pedagógica. Sim, isso é uma exigência bíblica para o obreiro, ter aptidão para o ensino. Se não, vejamos aí na página 38, ainda baseado em primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 2, o ensino é parte fundamental para levar o povo de Deus à maturidade. O obreiro tem que ser apto para ensinar. Em vários ministérios e igrejas, o ensino é de responsabilidade do pastor, mas, como estamos tratando de obreiros de modo geral, deve-se buscar e estudar todos os assuntos ligados à salvação e à igreja, para que, quando for designado para algum ou qualquer tipo de estudo, ele não venha se embaraçar, mas seja apto e digno de ser ouvido e respeitado. Ou seja, olha aí que importante,
pregue o que está vivendo e seja um obreiro aprovado naquilo que ensina a igreja. A palavra grega didácticos aponta justamente para alguém que é hábil no ensino, ou seja, é dedicado em estudar, por isso, preparado para ensinar. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, se não me falha a memória aqui, é o capítulo 12, versículo 7, o que tem o ministério do ensino, que ele tenha dedicação no ensino. Então, veja bem, estamos falando de virtudes do obreiro segundo a ótica divina revelada na Bíblia. Isso aqui não é achismo do pastor A, do pastor B, isso daqui não é critério formulado pela denominação A ou B, isso daqui não é exigência criada pela convenção A ou B, isso daqui são critérios divinos revelados na palavra de Deus, na Bíblia. E aptidão para ensinar é uma qualidade que Deus espera que os seus obreiros tenham, aptidão para o ensino. E aí, aquela frase que eu coloquei hoje, vamos começar já com ela. Os ouvidos e corações da igreja em geral estarão sempre abertos, dispostos a se abrirem para ouvir uma mensagem, por mais simples que seja, mas que seja proveniente de um obreiro cuja vida e caráter endossem suas palavras. A igreja é criteriosa, sim, como noiva de Cristo, sim, é criteriosa, mas ela não é tão criteriosa em relação à profundidade do que se diz, quanto na profundidade da vida de quem diz, a qualidade do caráter e da vida de quem diz. A igreja tem disposição para ser misericordiosa, vamos dizer assim, com alguém que tenha algumas dificuldades, às vezes pouco estudo, pouco conhecimento intelectual, mas se puder compensar, e é necessário que compense, com uma vida devocional íntegra, com uma piedade, com um caráter ilibado, a igreja glorificará a Deus com certeza, com a simplicidade do ensino que aquele obreiro puder entregar à igreja. Então, é claro, nós estamos falando aqui do obreiro que tenha uma boa didática, tenha uma boa pedagogia, se faça entender, as pessoas ao término do seu estudo possam ter aprendido alguma coisa. Ele não trouxe nada novo, relembrou, as pessoas relembraram daquilo que já sabia e aquilo foi reavivado, reacendido, aquele start lá na memória do conhecimento que a pessoa, a igreja de modo geral já tinha, aquele start, ele é ativado e a pessoa relembra. Enfim, ele pode ser simples, mas ele tem que ter conteúdo bíblico para transmitir à igreja. E aí, aqui eu estou me baseando justamente nessa parte final aqui da aptidão. Eu vou falar um pouco mais, mas eu estou começando por me basear na parte final, que diz que é necessário que na aptidão para ensinar, ele ensine ou ele pregue o que ele vive, ou seja, que ele tenha um caráter que lhe permita ensinar a palavra de Deus, uma vez que aquilo que ele está ensinando é aquilo que ele vive. Então isso tem a ver com caráter, estamos falando de virtudes do caráter, e dentro da aptidão para ensinar, aquilo que se ensina tem que estar de acordo com o que ele vive. Então o caráter nunca é comprovado por uma declaração escrita ou oral de convicções. O caráter da pessoa não é avaliado pelas suas palavras, ou alguém que escreve livros, apostila, etc., por aquilo que ele escreve. O caráter é demonstrado pelo modo como vivemos, pelo comportamento, pelas escolhas e decisões. Caráter é virtude vivida. Então, o caráter é a própria conduta. O obreiro deve sempre ser sensível e perceber que suas ações falam mais alto do que sua oratória.
visto que as ações que praticamos raramente são percebidas como prova de caráter defeituoso, fazem-se essenciais a introspecção e a autoavaliação. Todo obreiro deve exercitar continuamente a arte da introspecção e da autoavaliação. Eu disse isso lá no primeiro quesito, quando nós tratamos da irrepreensibilidade. Para que o obreiro seja irrepreensível, ele precisa exercer a arte da autorrepreensão. Ele tem que, de quando em quando, periodicamente, fazer autoavaliação da sua conduta, da sua postura, da sua palavra, do seu ministério. Não porque desejamos agradar aos outros ou evitar ofender alguém, não é por esta razão, mas porque a reputação e o caráter do obreiro devem estar acima de toda a repreensão. Torno a dizer, como falou o apóstolo Paulo, irrepreensível. Ou seja, o que eu estou dizendo é, se o obreiro tiver aptidão para o ensino, e precisa ter, mas se o que ele ensina não estiver de acordo com o que ele vive, também não tem nenhum valor. Sua oratória, a sua boa didática, sua excelente pedagogia, sua formação ministerial ou mesmo secular, que lhe permitam ter boa performance diante daqueles que o ouvem, faz-se necessário ter aptidão. Mas eu estou batendo na tecla que o que vem antes desta boa oratória, boa retórica, boa pedagogia, boa didática, etc., faz-se necessário, antes de tudo, ter bom caráter, um caráter forjado pela palavra de Deus. A oitava virtude, não dado ao vinho. Quem é dado ao vinho aí diz amém. Vinho não, né? É interessante que ainda hoje, irmãos, se há discussão acerca desse assunto, né? Parece que já deveria ter sido ultrapassado e ainda não. A vez por outra tem que se bater nessa tecla sobre a importância do obreiro deixar de lado o garrafão de 5 litros lá. Não dado ao vinho, não beber nada que é embriagante ou alcoólico, pois tira a identidade, consequentemente a credibilidade do obreiro. O homem de Deus que não consegue controlar seus impulsos concernente ao uso de bebidas alcoólicas, como poderia ter condições de cuidar das coisas pertinentes ao reino de Deus? Ele não tem controle sobre um vício da bebida alcoólica, ele não consegue se autodominar concernente à vontade, à tentação de se entregar ao álcool. Como ele pode ser alguém que administre as coisas do reino de Deus, bênçãos espirituais, administrar uma igreja, conduzi-la ao céu, orientá-la no caminho da verdade? Como poderia? Não poderia, não tem condições. Ele é escravo. Na verdade, a recomendação paulina, dentro do contexto lá do primeiro século, é que o obreiro não se deixe controlar pelo álcool. Ao contrário, recomenda Paulo aos Efésios: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ainda vão ter aqueles que argumentarão: olha, o pecado é embriagar, beber socialmente pode, né? Mas todo mundo que se embriaga começa bebendo socialmente. Ninguém começa primeiro embriagado para depois ir para o social. Ele começa social e fica embriagado. Não pode ser dado ao vinho. E aí, irmão, não me peça aqui para falar os afins também, nem cerveja, nem conhaque, nem vodka, nem... Você queria que Paulo especificasse bebida por bebida, nem água ardente, nem cachaça, nem não sei o que lá, nem licor, nem você queria que fosse, né, a epístola tivesse 18 capítulos para ele dedicar 7 detalhando as bebidas. Não se entregue à bebida alcoólica. O bom obreiro não se deixa dominar por nada, a não ser
pelo Santo Espírito de Deus. Quando no primeiro século Paulo faz esse contraste com a bebida, aqui inclusive aos Efésios, não vos embriaguei com vinho que há contenda, o há contenda é justamente porque a contenda ela é resultado da falta de domínio próprio, ocasionada por sua vez pela embriaguez. Então a pessoa é dada ao vinho, se embriaga, perde o controle, gera contenda. Então ele perdeu o controle, ele não tem mais controle, ele não tem mais domínio, ele já não tem mais condição de discernir entre certo e errado, entre o que se pode fazer e o que não pode fazer, ele não tem mais nenhum senso ético, perde o senso moral. E aí Paulo diz, não fique debaixo do domínio do álcool, que rouba a sua capacidade de autodomínio. Se for para perder o autodomínio, se for para perder o autocontrole, se entregue ao Espírito para ficar sob o domínio dele, para ficar sob o controle dele. Então, o bom obreiro não se deixa dominar por nada, por álcool, pela cólera, pela raiva, pela instabilidade das circunstâncias momentâneas, não se deixa dominar pelo pecado. Se for para se deixar dominar, é pelo Santo Espírito de Deus. Nono lugar, nona virtude do caráter do bom obreiro. O bom obreiro não pode ser espancador. E aí sempre vai ter a mesma piadinha do versículo da oitava virtude, né? Lá não pode se embriagar. Aí alguém vai dizer socialmente, não pode espancar. Não, então só uns tapinhas de leve? Espancar não, né? Há muitos obreiros que não têm este ponto. Na verdade, a gente vai ver aqui a etimologia e entender a profundidade da expressão que aqui traduzida foi por espancador. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Há muitos obreiros que não têm este ponto, pois são espancadores, ou seja, brigão, valentão. Quem nunca ouviu aquela história de eu me converti, mas a minha mão não, eu me converti, mas esse braço aqui não? Quem nunca viu essas conversas? Gostam de tirar satisfação e ao mesmo tempo revidar com palavras, mesmo que para isso tenha de usar o púlpito da igreja em suas pregações, ensinos, etc. Contra este pecado aqui infame eu vou falar mais para frente. Usar com violência o púlpito, agredir com palavras, se valer do fato de que tem acesso ao microfone, e aí ele é espancador com o microfone na mão. O culto termina, sai gente aleijado, sai manco, sai cego. Ele bate mesmo para valer. Mas isso aqui eu vou falar depois. Mas vamos voltar aqui. Ou seja, no lar, na vida particular e em todos os aspectos da vida social, o obreiro tem que ser equilibrado. Não pode perder o domínio. Espancador, agressor, brigão, valentão. Irmãos, quantos escândalos nós não ouvimos por obreiros brigões, que às vezes briga até entre obreiro. Aí é uma briga santa? Seria uma briga santa? É entre obreiro. Aí vai uma direita santa, uma esquerda santa, e aí? Não espancador tem sido traduzido também por não violento, ou seja, o obreiro não deve ser propenso à briga, à violência e a querer agredir fisicamente as pessoas. Vamos aí ao décimo, a décima virtude. Estou dando uma acelerada porque tem outro ponto aqui que a gente vai demandar mais tempo. Não cobiçoso de torpe ganância. O obreiro não pode ser cobiçoso de torpe ganância. O termo grego aqui utilizado é afilarguros. Nome bonito, não é? Afilarguros. E o que significa? Significa que não ama o dinheiro. A ganância é uma das maiores inimigas do obreiro.
todo obreiro deve ser moderado e equilibrado no que compete a este assunto. Muitos, não poucos, muitos obreiros são taxados de aproveitadores, mercenários, justamente por não terem esta tão necessária virtude em seu caráter. O obreiro que falha aqui estará em queda e no caminho da derrota. E às vezes a fatura não vem cedo não, às vezes demora um pouco a vir. Ele vai plantando e o escândalo só vem depois de uma trajetória ministerial de ganância, uma trajetória ministerial de usurpação de dinheiro que pertence à igreja, ou mesmo usurpando a noiva, exigindo somas completamente exorbitantes, fora da realidade das igrejas, ou mesmo fora da realidade da economia do país. Tem alguns obreiros que acham que as igrejas brasileiras são a sociedade da Suíça, da Finlândia, que tem condições de pagarem cachês astronômicos. Eles se veem como verdadeiros popstar do mundo gospel, do cenário evangélico, fazem exigências extravagantes. Sim, e às vezes, como disse e repito, a fatura de todas essas contas que eles estão aí acumulando não vem rápido, vem lá na frente, com escândalos, com completa descredibilização do seu caráter, da sua moral, jogando por terra às vezes anos, décadas de exercício ministerial por conta deste pecado gravíssimo, que é a cobiça, a torpe ganância. Diga-se de passagem, o Antigo Testamento, por diversas vezes, se condena o pecado de idolatria. E lá, os nomes são dados aos pseudos deuses, as pseudos divindades, ou seja, os falsos deuses, que querem tomar o lugar de Deus na vida espiritual e religiosa da nação Israel, do povo de Deus. E lá então são dados nomes. Não é permitido adorar Dagon, Baal, Astarote, Azera, Milcom, por aí vai, Moloque. São muitas as divindades. No Novo Testamento, óbvio, também se condena a idolatria. Mas quando Jesus vai fazer uso de uma mensagem combatendo o perigo da idolatria, ele vai dizer: não se pode servir a Deus e a quem? Mamon. A única vez que vai dar nome a esta pseudo-divindade, esta falsa divindade que quer ocupar o lugar de Deus no coração do povo de Deus, o nome que Jesus dá é Mamon. E todos nós sabemos se tratar da divindade, a falsa divindade, que significa o dinheiro, amor ao dinheiro. Não devemos ter uma sede incontrolada pelo conforto e por adquirir as coisas. É natural do ser humano querer ter conforto, querer adquirir as coisas. Até aí é natural. Problema, repito, não devemos ter uma sede incontrolada pelo conforto e por adquirir as coisas. Precisamos ter a consciência que tudo se pode alcançar com uma boa administração dos recursos que temos em mãos. O obreiro precisa se autodisciplinar nesta área, a fim de que venha conseguir levar uma vida financeira organizada. Aqui, é claro, nós estamos especificando a pessoa do obreiro, porque trata-se da teologia ministerial. Mas isso aqui se aplica à igreja como um todo. Mas estou sendo específico em relação ao obreiro, digo uma vez mais, porque estamos estudando a teologia ministerial. Mas você percebe claramente, por exemplo, para já tocar num ponto nevrálgico, aquele que dói mesmo,
que é a negligência ou a sonegação, vou usar o termo sonegação do dízimo. As pessoas que assim agem são aquelas que mais são desequilibradas financeiramente. Todos nós já nos deparamos com alguém que receba lá 5 salários, 6 salários, não devolve o dízimo e vive endividado. Em contrapartida, tem um outro que recebe 1 salário e meio, é fiel nos dízimos e tem suas contas em dia. Às vezes até socorre o camarada dos 6 salários que está endividado. Ainda vai socorrer a ele. E não é fazendo empréstimo para cobrar com juros abusivos, não. Às vezes abençoa ele, vai meu filho, vai lá, resolve a sua vida, Deus te abençoe. Por quê? Boa administração, o coração da pessoa não está no dinheiro, ela faz uma boa administração, e a boa administração começa justamente por dar a Deus o que a Deus pertence, e depois então ela vai pagando as suas contas, sabe organizar as prioridades, e assim ela vai tendo uma vida equilibrada. O dinheiro é bênção, se for administrado com prudência. Já foi dito que o dinheiro é um excelente, um magnífico, um extraordinário servo, mas um terrível senhor. Se o seu dinheiro for seu servo, você for o administrador, for você quem manda nele, ele é um ótimo servo, para você fazer muita coisa. Mas se ele for senhor, ele é um carrasco como senhor. O dinheiro é bênção se for administrado com prudência. Porém, pode consumir a vida de um obreiro, pode destruir a vida de um obreiro e seu ministério, se for administrado indevidamente. Por isso, devemos adquirir as coisas conforme as nossas condições. Agindo assim, evitamos envolver em dívidas que não conseguimos pagar. Que coisa mais feia do que obreiro enrolado. E aqui é claro, irmãos, não estou falando aí, de repente, fruto de uma eventualidade, a pessoa fez as suas dívidas de acordo com as suas condições, no momento em que ele fez aquela dívida, e aí houve uma reviravolta, me vem uma pandemia do nada, os muitos compromissos são cancelados, o emprego que ele tinha, de repente ele perde. Não estamos falando de atipicidade, um momento atípico que pode ocorrer com qualquer um, ele tem a sua conta equilibrada e de repente ele é pego por uma enfermidade que exige lá exames que não é coberto pelo convênio, ele não tem convênio, depende do serviço público, corre o risco de se ficar ali esperando, vai morrer e não vai fazer, ele tem que recorrer então a empréstimo. Não estamos falando de atipicidade, estamos falando de enrolado. Você está entendendo? Direto ao ponto. Estou falando do enrolado. Camarada que não pode passar pela rua de baixo, nem pode passar pela rua de cima, nem pela... Ele tem que comprar um helicóptero e passar voando, não pode passar em lugar nenhum. Ele deve ali, ele deve aqui, ele deve lá. O lema dele é, em primeiro lugar, vem o dever. E aí ele leva isso ao pé da letra. Ele deve aqui, deve ali, deve lá. E aí o nome dele está na boca do povo. E aí quando ele prega, quando ele ensina, ou simplesmente quando está sentado no altar, o povo está lá, dando glória a Deus, mas não me paga. Estou contando aqui os episódios que a gente ouve falar que acontece, irmão, lá na Somália. O obreiro de lá comentou comigo. No Afeganistão, claro, depois do que passaram lá, essa situação. E aí está lá pregando, ensinando, e o cidadão bem lá com a cara fechada, está aí ensinando, cheio do poder de Deus, mas aquela dívida lá, coisa horrível é quando a credibilidade, a moral, o ministério do obreiro é desqualificado porque ele é um péssimo administrador das suas finanças. O nome de um obreiro deve ser zelado, é o maior patrimônio que ele tem. Estou falando assim, enquanto obreiro, é ter um nome, ele leva o nome de representante de Cristo. Estou falando nome, não é o nome Márcio, não é? Estou falando assim, o obreiro fulano de tal, é alguém que representa o reino de Deus na terra.
Somos representantes do reino de Deus. Somos chamados a ser um padrão, um modelo, uma estampa, um exemplo. Portanto, temos que administrar bem os nossos recursos. Eu falei bastante semana passada, e um tempo trabalhando no comércio de carro, para ser mais específico, lidei com situações assim. Não era vendedor, trabalhava em outra área administrativa, mas eu via exatamente aquilo que falamos semana passada, a dificuldade que há em conceder crédito ao pastor, porque virou sinônimo de enrolado. Infelizmente, por causa da falta, do erro, do equívoco de um, de outro, acaba que toda a classe paga, não é? Todo grupo paga. Mas é bem verdade também que os escândalos que em um tempo passado eram raros, têm se tornado cada vez mais normais também. Tem sido visto até com certa normalidade, né? As páginas, noticiários aí recentes, infelizmente, para tristeza e decepção nossa, tem mostrado isso. Infelizmente, devemos falar com todo temor e nenhuma alegria na alma, é claro, mas também não podemos aqui tapar o sol com a peneira e fazer de conta que não acontece, porque tem acontecido. Não estou aqui julgando uma causa que ainda nem está sendo aí investigada a ponto de ser julgada, mas o fato é que situações desse gênero acontecem no nosso país e em outras nações, e o nome do obreiro, em geral, fica descredibilizado pela má conduta de alguns. Eu trouxe esse texto aqui, Colossenses 3:5. Olha o que diz. Eu coloquei aqui ARC. Quem sabe o que significa ARC? É a versão que a maioria de nós utilizamos nas igrejas. Almeida, Revista Corrigida. Ou RC apenas, Revista Corrigida. E ela diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. 2 pontos. Mortificai os membros que estão sobre a terra. 2 pontos. Quais são esses membros que estão sobre a terra que devem ser mortificados? Fazer morrer, matar. Prostituição, impureza, apetite desordenado. Aqui quase não se fala, né? A gente precisa tratar desse assunto também. Apetite desordenado, vil concupiscência e, antes que chegue o ponto final, Paulo diz ainda, a avareza, que é... A avareza é o quê? Pois não foi isso que Jesus falou? Não foi exatamente isso que Jesus falou? Não pode servir 2 senhores, a Deus e a Mamon. Quem serve a Mamon é porque é avarento, e a avareza é idolatria. Mas aí eu resolvi trazer na versão que nós estamos fazendo a leitura bíblica anual. Aqueles que continuam, espero que se não todos, pelo menos a maioria, KJA, King James atualizada. King James atualizada. É o mesmo texto, ele diz assim: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ó, ficou mais claro agora, né? Fazei morrer, lá disse os membros que estão sobre a terra, aqui ele diz, tudo que pertence à natureza terrena, a natureza que nós herdamos de Adão, a natureza corrupta. Aí vem a lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Avareza, ganância, idolatria. Então o obreiro não deve ser cobiçoso de torpe ganância, porque senão ele é um idólatra. Cordato é a 11ª virtude, indispensável a todo bom obreiro na ótica divina, do grego epieikes, ou epieiques, que quer dizer conveniente, equitativo,
íntegro, suave, gentil. Virtude essa que evita qualquer tipo de excesso, seja em qualquer situação em que se encontrar. Convém ao obreiro ser moderado e modelo para a igreja do Senhor Jesus Cristo em moderação. Cordato. Disse aqui o dicionário, se você digitar lá, cordato. O que é uma pessoa cordata? É alguém que é tranquilo ou sereno. E aí eu destaquei aqui em caixa alta, que tem tendência para conciliação. Eu gostei muito desta definição para cordato. O obreiro deve ser alguém que tem inclinação para conciliação. Afinal de contas, e aí, olha que conceito que me vem, irmãos, com toda a sinceridade do coração, diante de Deus, que me vem agora, exatamente agora à mente, exatamente agora. Nós não somos conciliadores, nós obreiros, entre Deus e os homens? Não somos chamados para fazer conciliação entre Deus e os homens? Então também temos que ser conciliadores entre homens e homens. Temos que ter esta inclinação, esta tendência, esta vocação de conciliador. O obreiro é muito semelhante a um juiz de tribunal, que tem de conciliar desacordos, nos quais um dos lados é vencedor e o outro perdedor. Em se tratando aqui, principalmente de pequenas causas, ou uma demanda civil, um processo entre partes, uma causa trabalhista, por exemplo, você vai julgar entre partes, uma vai sair vencedora, outra vai sair perdedora. E aí o obreiro, em certo sentido, ele se equipara a um juiz que ouve os dois lados, claro, né? Para fazer bom juízo tem que ouvir os dois lados. Tem uns que se precipitam, ouve só um lado e já faz o juízo de valor sem ouvir o outro lado. Então ele tem que ouvir os dois lados. E aí, o caráter do obreiro tem que ter forte componente de justiça, se é que se quer evitar a acusação de fazer acepção de pessoas. Olha que coisa séria. Já pensou o obreiro ser acusado de fazer acepção de pessoas? Sempre que vai julgar causas, tem inclinação para ser favorável a um dos lados. Mas sempre que tem uma situação, a família tal sai beneficiada. Sempre que acontece uma situação, pensou o obreiro o tempo todo sendo acusado de não ser cordato, ou seja, não ser equitativo, não ser um conciliador, não ser alguém que julga as causas com justiça, buscando sempre trazer uma conciliação, um melhor convívio no seio da igreja. Então isso é muito sério. E aí, imagina indo para o outro extremo, para o extremo oposto da questão de ser conciliador. O obreiro que é gerador de conflito. O obreiro que anda sempre com um galão de gasolina para jogar em cima do fogo. Quando tem a primeira centelha, lá vem ele lá. E o obreiro que é aquele que cria a contenda, que cria o conflito. Não deveria, não é? Sequer ser obreiro. Não tem nem inclinação para conciliador e às vezes é mais um fomentador de situações adversas. Veja bem, para a gente encerrar, a 11ª virtude. O obreiro que é justo é aprovado por Deus e conhecido ou reconhecido por todos, pois seus procedimentos são retos e sua vida irá florescer, como está escrito, Salmo 92, 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. 12ª virtude, que é, se ele tem que ser cordato, não pode ser contencioso. O obreiro deve ser uma pessoa pacífica, justamente o que estamos falando, alguém sem dívidas e reclamações. Nos referimos aqui no sentido e aspecto espiritual de sua vida,
não deve ser uma pessoa que gere contendas e nem provoque. E aí olha quantas referências. A Bíblia já mostra obreiros geradores de contendas. Moisés que o diga, não é? Moisés que o diga, sofreu muito com obreiros que geravam contendas. Paulo encerrou a sua carreira com uma lista de obreiros que o abandonaram, que o caluniaram, obreiros contenciosos. O que é o não contencioso? Que não tem um espírito irritável e antagônico, ou seja, quem é assim não deveria ser obreiro, porque isso não faz parte da vida de um obreiro. Temperamento controlado pelo Espírito Santo, que evita contendas, sim, é imprescindível ao homem de Deus. Não avarento. Mas não já falou disso, Paulo? Por que ele está falando de novo? Será por quê que ele volta nesse ponto? 13, 13ª virtude. Ou seja, aquele que em hipótese alguma abre mão. Esse é o avarento. Quem é o avarento? É aquele que em hipótese alguma abre mão, aquele que é mesquinho. Convém ao obreiro do Senhor não ser mercenário, fazendo do seu ministério fonte de enriquecimento ou lucro próprio. Destaco aí o que vem a seguir. Veja bem, a verdadeira obra de Deus tem recebido um certo descrédito por causa de obreiros avarentos que fazem da igreja um ministério ganho ou fonte de enriquecimento particular e leviano por sua parte. Há muitos exemplos que poderíamos tirar da Bíblia de homens que caíram por causa da avareza. Exemplos bíblicos, exemplo ao longo da história da igreja, exemplos na atualidade de obreiros que caíram, se afundaram pela avareza. Não avarento significa literalmente que não ama prata. Se você fosse pegar a etimologia, a palavra avarento lá no grego seria utilizado para quem não ama prata. Claro, a prata lá era a principal moeda, principal medida de valor no comércio. Observe que essa é a segunda advertência aqui sobre dinheiro. Paulo, mais uma vez, ele não falou isso no livro passado, ou melhor, na epístola passada. Ele está falando no mesmo capítulo, 2 ou 3 versículos à frente, ele está falando de novo. Alguns presbíteros em Éfeso estavam recebendo ajuda financeira para o ministério. Paulo os exorta para que não deixem que o desejo de obter seu ganho se torne, escrever que se tome, mas seria se torne sua maior prioridade. O mesmo Paulo que diz que o obreiro é digno do seu salário, é o mesmo Paulo que diz que o obreiro não pode exercer o seu ministério visando exclusivamente o ganho. É claro que tem que haver bom senso das partes. O obreiro não deve ser explorador da igreja e a igreja não deve ser exploradora do obreiro. Deve haver aqui um bom senso de ambas as partes. O obreiro deve ser sustentado na medida da possibilidade da igreja e a igreja deve sempre buscar fazer o melhor possível para o obreiro. Ela evita que o obreiro fique exposto à tentação e o obreiro, por sua vez, impede que a igreja se torne o tempo todo crítica da sua conduta ou mesmo que fique sempre colocando sob suspeição a razão do seu ministério. Portanto, sejamos fiéis em nossas finanças e não permitamos que a avareza destrua nossa vida e ministério. Então vamos prestar bastante cuidado a esse ponto. Paulo fala nele 2 vezes em pouco espaço de tempo, porque já nos dias de Paulo isso era um perigo e nos dias atuais não é diferente. Então nós que desejamos ser aprovados por Deus, nos cuidemos. Antepenúltima virtude, governo da família, ou governo familiar. Quantos obreiros são irrepreensíveis em
todos os aspectos ministeriais, mas quando se trata da área familiar, são reprovados. Já pensou que situação triste, para não dizer deprimente? O lar é o primeiro lugar onde o obreiro deve realizar e executar os requisitos da obra do Senhor, sendo um bom pai, cabeça da família, um bom administrador, obreiro, servo, crente, filho de Deus e todos os assuntos tocantes ao ministério. Tudo isso ele deve ser, mas deve primeiro ser no seu lar, no seio da família. O relacionamento familiar de um obreiro precisa ser desenvolvido com harmonia para servir de referencial para a igreja, pois devemos atuar primeiro como obreiro no lar, sendo um exemplo no convívio com filhos e esposa. Pela ordem, esposa e filhos. Não é? Então, o obreiro precisa ser exemplo na igreja, mas primeiro no lar. O obreiro não pode dedicar-se tanto às suas responsabilidades dentro da igreja ao ponto de esquecer a sua família. É preciso dedicar um tempo diário para estar dando atenção à esposa e aos filhos. Não é de nenhuma vantagem, nem para o obreiro, nem para a igreja, não vamos dizer assim, não redunda em benefício algum, nem para o obreiro, nem para a igreja, quando o obreiro, às vezes, principalmente o obreiro que se dedica integralmente à igreja, aí se gaba às vezes de não tirar férias, de não se ausentar nenhum trabalho, e ali, estou aqui há 10 anos, nunca tirei um dia de férias, estou aqui há 10 anos, nunca tirei um dia, não é vantagem nem para o obreiro, nem para a igreja, nem para ele, nem para a igreja. No final das contas, o prejuízo é mútuo. Quando o obreiro não dedica tempo à sua família, ele é prejudicado, a família é prejudicada, a igreja é prejudicada. Quando há equilíbrio neste ponto, o obreiro tem uma organização, uma disciplina do seu tempo para si, para a família, para a igreja, aí é vantajoso para ele, para a igreja. Ele está bem com a família, fica bem para a igreja. O ministério dele flui melhor se ele começa com um respaldo familiar, uma boa harmonia. Então, às vezes, tem igrejas que, por não entender isso, às vezes, pressionam o obreiro para que ele tenha, assim, aquele compromisso de não pode faltar, não pode se ausentar, não pode um fim de semana, 10 dias, não, tem que estar ali, tem que estar. A igreja sofre, o obreiro sofre, ninguém ganha, mas quando a igreja é madura, entende, o bem-estar espiritual, o bem-estar psicológico, o bem-estar familiar do meu líder, do meu pastor, do obreiro, depende de que ele tenha boa qualidade de tempo com a família, e isso vai refletir para o bom andamento da obra de Deus, para a espiritualidade da igreja. Então, de vez em quando tem igrejas que tem até que fazer pressão para o pastor, né? Pastor, vai descansar, vá tirar umas férias, viajar. Isso é importante, fundamental, porque antes de ser um obreiro, ele é esposo, ele é pai, a família deve ser amada e zelada. A família de um obreiro que flui o amor familiar e a comunhão vai contagiar a igreja vai se sentir bem sabendo que é pastoreada por um pastor que tem uma família equilibrada, uma família que tem uma boa harmonia, que tem um bom convívio, que tem tempo para si. A igreja é que sai ganhando, o obreiro também, então isso deve ser levado em consideração. Penúltima virtude, para nós aí caminharmos ao nosso intervalo. Penúltima virtude, não neófito. Neo, novo. Fito, o que é fito? Neófito significa novo, recém-plantado. O fito aí é do plantado mesmo, tem esse sentido. É claro que depois adaptado
no aspecto espiritual para convertido. O obreiro não deve ser um cristão novo, não novo na idade, mas se trata aqui do recentemente convertido. A expressão, Paulo até vai usar assim, para quê? Paulo diz assim, não é? 3,6, 1 Timóteo 3,6, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, venha cair no laço do diabo, na afronta do diabo, a condenação do diabo. Então a expressão ensoberbecendo-se prevê a situação delicada em que pode se colocar um líder se for um novo convertido. O coração dele estará desguarnecido e facilmente ele será alvo da soberba. Pô, cheguei ontem, já sou líder, acabei de chegar no Evangelho, já estou ensinando esse povão todo aí, né? Há poucos dias atrás eu estava lá fora no mundo, cheguei esses dias, já sou responsável por levar o povo aqui para o céu. Ele vai estar exposto facilmente para que a soberba domine o seu coração. Isso aqui é o que Paulo comenta. Mas a parte ou além disso, é claro, ele não tem experiência para tratar de questões, não tem profundidade bíblica para tratar de questões que a obra de Deus, que a igreja de Deus demanda, está sempre demandando. E aí, eu fiz questão hoje à tarde, até comentei, a minha esposa, a missionária Natália, ela lá nos estudos dela, eu lá mergulhado no meu, eu comentei sobre esse texto aqui que eu me lembrei. E aí eu te convido, abra a sua Bíblia aí, Isaías 3, 1 a 4, para entendermos o que significa meninos na liderança. Isaías, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado. Isso aqui já é uma mensagem de juízo, uma sentença divina. Tirar o bordão, tirar o cajado, significa arrancar a autoridade, arrancar aqui a liderança, a autoridade. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado. Isso aqui que ele vai tirar: pão, água, bordão, cajado, o valente, o soldado, o juiz, o profeta, o adivinho, que na verdade é vidente, era uma outra expressão para profeta, o ancião, que é o experiente. Isso tudo é julgamento. Deus está dizendo, eu vou tirar. Não vai ter mais bordão, não vai ter mais cajado, nem sustento de pão, sede de água, não vai ter valente, não vai ter soldado, não vai ter juiz, não vai ter profeta, não terá quem tem visões, nem ancião, o capitão de 50, e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os artífices, e o eloquente. Vou tirar tudo isso. E vai dar o que então, Jeová? Dar-lhe-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Isso é juízo. Isso é juízo. Como visto, meninos governando é símbolo de juízo divino. Às vezes Deus pune uma igreja dando a ela líderes meninos. Quando falo meninos aqui, não estou me referindo apenas à idade, é dentro dessa condição de neófito, pessoa sem experiência, pessoa sem qualificação ministerial, está dirigindo o povo, e às vezes o que Deus está fazendo é punindo aquele povo. Deus tirou o experiente, Deus tirou o sábio, Deus tirou o profeta, Deus tirou o entendido, Deus tirou o ensinador, e aí coloca um meninão lá, e a igreja vira aquilo lá, é pandeiro comendo solto, e é grito, e vai na força, na raça, no peito, no barulho, e tal, e vira aquilo lá mesmo, e o povo está achando que está abafando, está debaixo de juízo.
Não tem mais ninguém que tem entendimento, conhecimento, não tem doutrina, não tem sabedoria, não tem conselho, não tem direção, não tem repreensão, não tem disciplina. Tem o quê? Tem um menino liderando, uma meninada sendo liderada e aquilo. Estão debaixo de julgamento. Não neófito, para que não entrem em soberba. Quantos que nós conhecemos? Eu poderia citar particularmente o caso nosso aqui, da Assembleia de Deus do Alecrim. Já vimos casos próximos de alguém muito novo que ascendeu muito rápido e aonde foi parar depois. Isso é um perigo. Expôs a pessoa ao diabo. Cometeram com a pessoa justamente o que a Bíblia diz para não fazer. Expôs ele ao laço do diabo. Alguém que precisava ser cuidado, estava cuidando. Finalmente, bom testemunho. Não é porque está em último aqui na lista de virtudes que é menos importante. Talvez essa daqui, vamos dizer assim, ela seja vamos colocar assim, essa mochila, essa bolsa, onde todas as outras estão dentro. O bom testemunho envolve, abarca todas as outras virtudes. Quem tem bom testemunho governa bem o lar. Quem tem bom testemunho não é avarento. Quem tem bom testemunho é porque não é mais neófito, já tem uma caminhada, já tem uma história. Se tem bom testemunho, tem história. Se tem bom testemunho, é cordato. Enfim, seria aqui o complemento geral. Que as pessoas, e aí eu trago aqui umas frases assim, só para a gente fechar. O que as pessoas pensam de você não significa nada, mas o que elas pensam de Jesus, por causa do seu testemunho, significa tudo. Que às vezes você diz, ninguém tem nada a ver com a minha vida, tudo bem, o que elas pensam de você, pouco importa, mas o que elas estão achando sobre Jesus por sua causa? O que elas estão achando da igreja por sua causa? O que elas estão entendendo de reino de Deus por sua causa? O que elas estão entendendo que é seguir a Cristo por sua causa? Isso você deve levar em consideração. Talvez você é daqueles, ou quem está me assistindo é daqueles que digam, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas se alguém está indo para o inferno, porque olha para a sua vida e acha que servir a Jesus é essa forma que você vive. Vou nem me aprofundar mais aqui. Por onde passar, dê um bom testemunho. Você é rodeado por nuvens de testemunhas. Que plantamos, colhemos. Aislan Dlano, essa frase aqui, achei interessante, principalmente por nos dar essa possibilidade de refletir também sobre testemunho, caminhar numa estrada e deixar sementes. Uma hora a gente vai colher todo esse plantio. Não há pregação mais eloquente do que um bom testemunho. Já falamos bastante sobre isso, né? Não me lembro agora quem foi o formulador da frase, exatamente como ela é, mas ele dizia assim, o testemunho às vezes grita, reverbera tão alto, a ponto de não permitir que as pessoas escutem as palavras. Às vezes seu testemunho grita tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que você fala. Às vezes você está gritando lá, mentiroso, mentiroso. Seu testemunho está gritando, mentiroso, mentiroso. E você está falando, pregando a verdade, mas as pessoas não estão conseguindo ouvir, porque o seu testemunho grita mais alto. No caso, mau testemunho. Um homem me disse, Charles Haddon Spurgeon, palavras dele, ser cristão é ser honesto. Eu respondi, ser honesto é questão de caráter, isso é obrigação de qualquer ser humano. Ser cristão é andar como Cristo andou. Então o que é bom testemunho? A definição está aqui, andar como Cristo andou. Então, como é que eu vou saber se eu tenho um bom testemunho ou não? O critério é esse, tem andado como Cristo andou? Isso é bom testemunho, andar como Cristo andou. Algumas outras virtudes éticas, morais, ser honesto. Tem gente que é honesto e não é cristão. E para vergonha nossa, o contrário também é verdadeiro. Tem gente que se diz cristão, mas não é honesto.
Essa aqui eu achei interessante, do Rodrigo Silva, né? É uma frase também muito conhecida nossa, a gente ouve muito, mas aí ele abrangeu aqui, eu resolvi trazer para compartilhar. Rodrigo Silva, ele diz: você é a melhor ou pior propaganda que Deus tem. Só aqui já podia fechar, né? Você é a melhor ou pior propaganda que Deus tem. A sua vida é a única Bíblia que muita gente está lendo fora das igrejas. A única coisa que muita gente conhece da Bíblia é como você trata a sua esposa ou seu esposo, seus filhos, como você é no comércio. Isso tudo pode falar muito, e fala. Então a Bíblia que o mundo está lendo é você, sou eu, somos nós. Eles não estão indo para a Bíblia ler os 10 mandamentos, ler o Pentateuco, eles estão lendo a minha vida, estão lendo a sua vida. Isso é testemunho. O obreiro tem que ter um bom testemunho, afinal de contas ele está pregando sem palavras. E aí vou fechar como comecei para a gente ir para o intervalo. Os ouvidos e corações sempre se abrirão para ouvir uma mensagem, por mais simples que seja, proveniente de um obreiro cuja vida e caráter endossam as suas palavras. Que o Senhor nos ajude a ter caráter de verdadeiro e bom obreiro segundo a sua palavra. Vamos aí ao intervalo. Na volta, o último capítulo, trataremos a postura ética do obreiro. Retornando aí então, passaremos a falar a partir deste momento, o 5º capítulo, a postura ética do obreiro. Postura ética. Página 81. A ética ministerial na vida do obreiro é de suma importância para que saiba se conduzir nas suas tarefas ministeriais sem qualquer embaraço. A palavra ética vem do grego etiki, é estudo crítico da conduta humana, ou seja, uma análise da natureza moral da vida humana, incluindo os padrões do certo e errado, pelos quais sua conduta possa ser guiada e dirigida. Trazer aqui mais um conceito de ética, especialmente ética ministerial. É o ramo da ética que apresenta o padrão que deve o obreiro possuir para vir a desenvolver um ministério eficaz, onde a luz de Cristo venha resplandecer em suas ações. Perceba, o conceito de ética amplo é o conceito de padrões, normas, o certo, o errado, conduta, postura, comportamento. Quando a gente fala de ética cristã, e principalmente ética ministerial, todos esses conceitos amplos de ética, eles se restringem à Bíblia e agora ainda um pouco mais ao exercício do ministério. Então, o padrão ético do obreiro é justamente a vida de Cristo. A luz de Cristo precisa resplandecer em cada escolha, em cada atitude, em cada comportamento, em cada ação, palavra do obreiro. Pois assim, como o fruto é determinado pela espécie da árvore, o ministério inteiro de um homem de Deus será qualificado pelo tipo de homem que ele é. Ou seja, a ética ministerial, ela pode abrir ou fechar portas. O obreiro, a gente vai falar bastante sobre isso, ele pode ter todas aquelas qualidades de caráter que nós apresentamos, embora seja difícil tê-las e lhe faltar ética, mas especialmente o obreiro pode ter a sua vocação ministerial inclinada para ser um bom ensinador, um bom pregador, mas se lhe faltar ética, ele pode ter portas fechadas, porque a falta de ética, como a gente falou do mau testemunho que reverbera mais alto do que as próprias palavras, a falta de uma boa conduta ética às vezes aniquila também o bom exercício ministerial, quer seja na pregação, no ensino, etc. Pesa muito. A gente vamos começar a falar aqui pelo nosso material mesmo, ainda na página 81. Vamos começar com a ética, vamos começar de leve aí. Ética no trajar, ou seja, no vestir.
e também em alguns outros comportamentos. Mais uma vez, devo deixar claro que esses... Como é que fala aqueles filmes mesmo, que vai contar uma história? Isso aqui não tem nenhum personagem, isso aqui é tudo fictício, qualquer coincidência, qualquer semelhança com alguém é mera coincidência e tal, isso aqui não está baseado em fatos reais. Não lembro lá como é que ele diz lá, mas você entendeu, né? Então, não fique trazendo à mente, à memória, nenhuma pessoa em especial. Não, isso aqui é... Bom, sabemos que o obreiro não é nenhum popstar, embora nem todos saibam disso. Alguns acham que é popstar. Mas, de modo geral, não é nenhum popstar que tenha muitas roupas luxuosas, que possa vestir-se em cada reunião. Porém, temos por necessidade de orientar os obreiros do Senhor a se comportar de maneira ética, vestir-se de acordo com sua capacidade financeira. Mas é importante que o obreiro não ande todo sujo, despenteado, barbado ou barbudo, roupa suja, rasgada, pés descalços. Sabemos que muitos de nossos obreiros não ganham o suficiente para possuir um guarda-roupa rico e abundante. Porém, é de suma importância que o obreiro ande com roupas bem passadas, lavadas, e que não seja motivo aí de chacota, de piada, né, de riso. É claro, a gente sempre vai ter exemplos atípicos de obreiros de regiões mais distantes, interioranas, que passam mesmo situações calamitosas, não tem condição nenhuma. Aí você vai ver um que tinha uma camisa rasgada, outro... Não estamos falando aqui, irmão, de casos atípicos. Sempre vai ter um ou outro caso atípico, claro, existe. Camarada é um obreiro que foi ser missionário numa região paupérrima, ele mal ganha para sobreviver, está lá por amor. É óbvio que esses detalhes aqui serão detalhes. Estamos falando em linhas gerais, tendo todas as possibilidades, condições, e pecar pelo descaso, e pecar mesmo pelo relaxo. Então o obreiro precisa ter esse cuidado no vestir. Letra B, cuidados indispensáveis, como ter os sapatos sempre lustrados, cabelos sempre bem aparados e penteados, né? Não é sair com o cabelo igual o primeiro-ministro lá daquele país lá. Barba sempre bem feita, unhas sempre limpas e aparadas, para que não gerem nenhum tipo de resignação e repugnância por parte daqueles a quem irão falar ou com quem vai trabalhar, né? Ser obreiro junto com alguém. Então, cuidados básicos com a higiene. Os dentes também são fundamentais na vida do obreiro. A escovação dos dentes é um hábito necessário e deve ser feito. Você já pensou que até isso aqui a gente ensina, irmão? Isso aqui eu não vou cobrar a parte não, tá? Está incluso já. Então, alguém vai me procurar, quanto é que o senhor cobra a parte para ensinar isso aí? Quantas vezes ao dia, escovar o dente, tomar banho? Não, isso aqui eu não vou nem cobrar a parte. Aí, ó. A escovação dos dentes é um hábito necessário e deve ser feita logo após as refeições e antes de dormir. Ir ao dentista pelo menos uma vez por ano. Com tais cuidados evitamos mau hálito, perca de dentes pela ação das cáries, etc. Lembre-se, dentes bem cuidados é uma carta de apresentação quando sorrimos. Isso é importante para o obreiro. É importante que se banhe pelo menos uma vez por semana. Não, opa, vi errado aqui, irmão, calma aí. Uma vez ao dia. Teve gente que tinha ficado alegre, hein, quando eu falei uma vez por semana. Uma vez ao dia, pelo menos, tá? Não é o máximo não, é no mínimo. Para evitar qualquer cheiro de suor, etc. É necessário que o obreiro se perfume, evite cheiros corporais que possam vir a constranger àqueles que se aproximam dele. Irmão, veja bem, aqui nesse primeiro ponto, ética no trajar e outros comportamentos. Falei coisas simples que fazem parte da ética, não apenas ministerial, de qualquer pessoa que conviva em sociedade.
A gente está falando de pessoas que convivem em sociedade. Quem convive em sociedade, interage com as pessoas, amigos, família, família primeiro, amigos, interage, ele precisa ter esses cuidados básicos. Ele vai ter esses cuidados para ter uma boa apresentação na escola, ter uma boa apresentação no trabalho, na sociedade como um todo. E sendo tal pessoa um representante do reino de Deus, por que se esperar menos do que se espera de alguém que tenha um mínimo convívio social? Seja um representante comercial, que seja um funcionário de uma empresa, um atendente de um comércio e tal. Isso aqui é o mínimo que se espera de alguém que lide com o público. Por que se espera menos de alguém que é um representante do reino de Deus e lida com a igreja, com a noiva? Eu não vou entrar nos detalhes, porque se a gente for começar a perguntar, quem já teve aí o desprazer de receber aquela oração de perto por um obreiro que você quase desmaiou com receba, ou não precisou nem falar, foi no levantar da mão mesmo, e aí já, se a gente for, os casos são, e aí a pessoa entra nesse descrédito, é onde eu volto àquele ponto que a gente começou a falar. O obreiro pode ser um homem de oração, precisa ser um homem consagrado, pode ser um homem que tem uma palavra extraordinária, mas todo mundo vai estigmatizá-lo por essas falta de ética, vai estigmatizá-lo. Camarada veio aqui, um exemplo aqui, na veste aí, tá ali, o sapato desse aqui é preto, a meia não dá nem para ver muito aqui, é um rosa claro, aí colocou uma calça verde, paletó meio amarronzado, uma camisa vermelha, uma gravata amarela, é o obreiro arara? Ficou até assim, o seu obreiro arara? Aí ali já tem uns, por que acontece? Aí o camarada vem assim, eu já vi, já veio aparecendo astronauta, você ficou procurando onde que a nave dele aterrissou, parecia astronauta, outro, você acha que o Michael Jackson ressuscitou, não tinha morrido, parece que ressuscitou, o outro você não sabe se ele é o pastor, se ele é jogador de futebol da Europa, umas coisas assim. Mas aí, no final das contas, aonde que eu quero chegar? A camarada prega uma mensagem extraordinária, abençoada, e aí no final das contas ninguém lembra da mensagem, aquele lá, o arara, como exemplo aqui, o astronauta, o Michael Jackson, não sei quem, ele fica estigmatizado por esse daí, falou mais alto do que a mensagem, ele chamou mais atenção para ele do que para o que ele foi fazer naquele lugar. Aí no final todo mundo ri, faz chacota, passa um ano depois, e aquele camarada que veio com a calça verde, e a mensagem dele? Ninguém lembra. Passa 2 anos, lembra de novo, 5 anos, está lembrando ainda. Eu do astronauta aqui, quantos anos tem que ele aterrissou aqui, que ele desceu da lua direto aqui no púlpito? Sei lá quantos anos tem, não faço a mínima ideia do que ele pregou, só sei que ele veio com sapato prata, meia prata, calça prata, paletó prata. Ele tá doido? E aí ficou aquele negócio assim, e aí você vê umas coisas dessas, você não lembra mais o ministério da pessoa, que ele foi ali realizar, acaba ficando relegado a segundo plano, terceiro. Como eu disse, às vezes são coisas simples, fecha portas. Aí o camarada parece um palhaço, um Zé Mané aí, e aí acaba, fechou portas. Mas eu tenho que me preocupar com isso? Eu volto a dizer, ninguém tem a ver, talvez, com seu estilo, com seus gostos de roupa e tal, mas você tem que pensar sempre, isso vai colocar obstáculo à mensagem de Deus que eu tenho a transmitir? Isso vai trazer algum desconforto para a igreja a quem eu vou ministrar? Você só tem que perguntar isso. Isso vai atrapalhar o fluir da mensagem de Deus que eu tenho para levar àquela igreja, àquele povo? Se a resposta é sim, então você tem que evitar, pronto. Por quê? O que deve importar mais é a mensagem. Então esses detalhes, não são detalhes, diz aqui, são comportamentos éticos que se espera de todo mundo que convive em sociedade, que convive no meio do público. Então temos que ter esses cuidados, a boa etiqueta.
a maioria dos obreiros, uma ou outra exceção, em alguns lugares que permitam, a maioria dos obreiros são casados. Então, pergunta para sua esposa. Eu pergunto para minha. De vez em quando ela, pelo amor de Deus, você vai assim mesmo? Você tem coragem? Você é doido? Aí pronto, aí você já sabe, ó, o negócio está feio mesmo, então vamos consertar. Ética no púlpito, página 82. O obreiro deve ter em mente e conhecer a responsabilidade de reverência ao tomar o púlpito da igreja. Muitos obreiros ficam com o ministério sujo, crítico e ruim, por não saber fazer o uso do púlpito do Senhor. Sabemos e cremos que são até chamados por Deus, e são grandes homens de Deus, mas por não saber fazer uso do púlpito, acabam sendo negligenciados por parte do ministério ou até de todos. Entendemos porque Paulo dizia e escreveu que era para nós nos portarmos de modo que não gere escândalos. Então, segue aqui as regras básicas para usar com reverência o púlpito. Lembrando, irmão, púlpito é aqui, ó, este objeto, não é? Onde eu estou apoiando a Bíblia, o material didático, o notebook. Às vezes nós referimos a toda essa plataforma aqui como púlpito. Aqui é o altar. Aqui é o altar. Púlpito, assumir o púlpito é assumir, né, este objeto que, olha, para não ficar assim, na minha definição, pega a sua Bíblia aí. No livro de Neemias, livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homem como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Isso aqui é uma festa do Ano Novo, festa das trombetas. Versículo 3. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Agora olhe bem o versículo 4. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, a sua mão direita. Aí vai trazer aqui uma lista de pessoas, de um lado, de outro. E aí assim que Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Fizeram para Esdras um púlpito de madeira, para aquele fim, para aquela finalidade. Qual finalidade? Pregar, no caso ali não vou dizer o evangelho, a lei, anunciar a lei, a palavra de Deus, revelar a vontade de Deus. Então o púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, de anunciar a lei de Deus, de falar o que concerne a Deus. Então, quais são as regras básicas? O púlpito deve ser usado por homens nascidos de novo, puros, santos e com vocação ministerial. Quantas pessoas que fazem uso do púlpito e não são dignas e nem possuem caráter e vida com Deus para usá-lo?
Então, primeira qualidade, né, que se espera de quem vai... Perceba que não precisa ser um obreiro, pode assumir a tribuna, o altar, fazer uso do púlpito, mas precisa ser nascido de novo, puro, santo, com vocação ministerial, ou pelo menos que tenha uma palavra de Deus. Letra B, o púlpito é lugar do atalaia de Deus dar as mensagens, e de onde as almas recebem o alimento do céu, e de onde as almas são conduzidas e guiadas para o céu. O púlpito não é lugar de brincadeira, também não é picadeiro de circo para contar anedotas, para fazer a congregação rir. Muitos usam o púlpito para apresentar suas histórias, seus espetáculos de diversão. Precisamos de pregadores que tragam em seus corações a chama do Espírito Santo para inflamar a congregação. Então, que regra ética, que conduta ética se espera daqueles que usam o púlpito? Coloquei aqui. Cuidado com a postura, evitar manusear objetos no púlpito. Durante a pregação, não descanse a mão no bolso. Aqui já é regras homiléticas mesmo, é uso, postura no altar, no púlpito. Não fique conversando no púlpito, não brinque no púlpito, seja reverente. Não use o púlpito para ofender as pessoas, nem para desmerecê-las. Então, falando de forma ampla, não só restringindo ao púlpito, estou falando agora do altar em geral, que às vezes nós chamamos de púlpito, fiz aqui a distinção, acabou ganhando esse conceito, está lá no púlpito, está em cima do púlpito e tal, mas, enfim, que tipo de conduta Deus e a igreja espera daqueles que estão aqui no altar, obreiros, ministros? Que tipo de conduta se espera? Falando da ética, a postura, cuidado com a postura. Aí eu falei semana passada, a postura no sentar. Obreiros que a postura dele são completamente, como é que fala quem não tem postura? Descomposturado, sei lá, desposturado. Depois eu vou procurar lá no pai dos burros lá. Mas não tem postura. Senta a perna no norte, a outra no sul. Tem uns que aí senta assim, aí conversa com o de trás para cá, contorcionista ainda, conversa com o de trás de lá. E vai, aquela chama mais atenção para ele do que para a mensagem, chama mais atenção para ele do que para a direção. Então todos têm que estar numa harmonia aqui no altar, para que a mensagem de Deus alcance a igreja, seja uma mensagem de ensino, edificação, o pecador, seja uma mensagem evangelística. Enfim, o ambiente aqui é um ambiente de onde a mensagem de Deus é transmitida, a igreja, é claro, também os que estão no altar, e todos aqui devem cooperar no sentido que haja fluidez, deve estar num espírito de união, de comunhão, de fraternidade, orando, intercedendo, né? Torcendo, até porque tem um tal do torcer contra também, mas desejoso de que corra tudo bem, que a palavra seja pregada com autoridade. Enquanto estão totalmente desligados, desligando os outros, chamando a atenção mais para si do que para todo o trabalho que está acontecendo, roubando a atenção que deve ser dada a Deus na adoração, no louvor, na direção do trabalho, na pregação, no ensino. E aí eu comentei semana passada aquelas posturas, chega atrasado, e aí quer cumprimentar 30 obreiros, um por um, vai, Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí chega naquele que ele não vê um tempão, não, mas fica de pé aí, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo, dá aquele abraço. Meu Deus do céu. Aí começa a conversar, pergunta, e aí como é que tá lá, não sei aonde lá, e rapaz, nunca mais fui lá, nem o culto tá rolando. Eles parece estar eu não vou falar na feira não, porque às vezes nem na feira você vê isso, o pessoal tem lá, tem ética. Mas umas coisas assim tão absurdas, você fica até sem saber, não, de onde a pessoa tirou que ele pode se comportar assim no altar. Não deveria nem na nave da igreja, acontece, mas e no altar? Chega fazendo um estrondo, falando alto e tal, mexendo em modo. Irmãos, obreiros, aqueles que trabalham
na nave da igreja. Diáconos, cooperadores, eles devem buscar ser quase que homens invisíveis, se deslocar de um ponto ao outro, com todo cuidado, buscando os atalhos, conhecer os atalhos da igreja, e às vezes ele está aqui, quer ir ali, aí ele vai para fora aqui, sai para fora lá, vai para lá, se você pudesse ir para a galeria para descer, sair lá atrás para ninguém ver, para não chamar a atenção. Eu vejo uns que cortam caminho por aqui, ó. Aí está ali, saindo na transmissão, que todos os cultos aqui tem transmissão, não estou falando só daqui, você vê em outros lugares. Quem viu recentemente o pastor presidente lá esqueci agora, da convenção lá do Nordeste, que ele deu uma mensagem lá só, depois eu vou até indicar para vocês, ele ficou a mensagem só pregando para os obreiros do altar, que ele disse que não aguentava mais chegar lá nas transmissões, o pessoal reclamando da postura dos obreiros no altar. Falou, teve um irmão lá de Orlando, na Flórida, que deu o nome, falou que o fulano estava conversando com o fulano no dia que eu estava. E eu aqui, o pastor aqui, tem que ter chamado a atenção de um irmão lá nos Estados Unidos, que estava vendo o culto, e estava perguntando, pastor, você não está vendo não? O fulano e o ciclano conversando aí o culto todo. Pai, ele ficou bravo, hein? Eu fiquei sem graça vendo o vídeo, parei, eu falei, misericórdia. Imagina se eu sou obreiro dele lá, eu fiquei sem graça vendo um trechinho do vídeo. Vou encaminhar para você, vou botar lá se você tiver coragem de ver, você vai ver lá, vou botar no grupo lá. Por ali você tira, ele começou a falar, e aí, irmão, essas posturas, e anda, e vai, comportamento. Pregador, às vezes falta compostura, ética, no movimentar, no manusear coisa, às vezes se debruça. Você tem que ter cuidado, isso faz parte da ética. Onde eu volto a dizer, irmãos, sendo bem sincero, já teve lugares que pela inexperiência, que acabaram me gerando uma má conduta ética ministerial. Eu fui bem na exposição da palavra, mas pela má conduta ética nunca mais voltei. Já teve lugares que foi o contrário. Eu sabia que naquela noite não fui inspirado para pregar, mas comportei-me bem eticamente, pastor, gostei da sua postura, sua compostura, vou trazer você de novo. Se tratando da itinerância, às vezes ser avaliado não só pelo momento da palavra, mas seu comportamento, a sua ética, como você trata os demais obreiros, companheiros. Esse aqui eu vou falar, ainda vai falar aqui mais adiante. Então, o púlpito não deve ser usado para entreter a congregação. É claro, uma mensagem, um ensinamento, talvez um recurso didático, você não vai ser sisudo por 40 minutos, 50 minutos, independente da seriedade do sermão, pode haver um momento de descontração, um breve momento, dentro ali do contexto, que vai gerar, até facilitar o entendimento do que está sendo transmitido, ou seja, é um recurso didático, pedagógico. O problema é transformar o altar em lugar de entretenimento, de fazer gracinha, piada, e é piada atrás de piada, e mais piada, e risada, e gargalhada, e lá vai, mensagem zero. Ou entretenimento mesmo, conta caso, muitos dos quais não passam de mentira, só para entreter. Exaltação pessoal, assume a tribuna, assume o púlpito, pega o microfone, lugar que a Bíblia diz que é para falar a lei de Deus, a palavra de Deus, e ele só fala dele, onde ele foi, o que ele fez, e ele orou, e aconteceu, e saiu dali, foi tal lugar, em tal lugar perseguiu ele, quando ele saiu, a pessoa que perseguiu morreu, aí foi para tal lugar, no tal lugar honraram ele, foi no outro e voltou e tal, e amém, irmão, obrigado pela oportunidade. Vim aqui para ouvir sua vida? Põe sua vida lá na rede social, seus seguidores, fica lá sabendo, quem está interessado em saber sua vida. Eu vim aqui seguir Jesus, eu quero saber a vida dele, fala dele. Aí vai, começa, de vez em quando, dá uma gastura, começa a contar o caso dele, a vida dele, foi aqui, foi ali, foi, fez, aconteceu, e eu, isso, eu, aquilo, aí lá foi 35 minutos, mas para não ficar nas minhas palavras. Vai, aquele negócio de só falando de si, e para dar aquela falsa humildade, mas isso é pela misericórdia, 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 irmão. Mas só apenas
para preencher um espaço de tempo dentro da programação, não é para isso também. Tampouco para ferir e atacar os irmãos. Isso aqui está dentro da tentação no púlpito, eu vou falar agora. A gente comentou, púlpito não é lugar de desferir ataques, não é lugar de desabafo. E aí, vou falar disso também dentro das tentações no púlpito. Primeira delas, aí ó, a autoexaltação. O obreiro é tentado a achar-se um grande pregador ou ensinador. Porque ele está de pé. 100 pessoas, 50, 80, 200, 700, 1000, 2000, estão sentados, ouvindo, prestando atenção nas suas palavras. Ele pode facilmente acreditar que ele é alguém mesmo. Rapaz, eu acho que eu sou alguém, viu? O pessoal aí está me ouvindo e tal, gosta de me ouvir. A tentação de se julgar até mais importante do que as pessoas. B, a tentação da confiança em sua capacidade. O obreiro é tentado a confiar em suas habilidades e conhecimentos e eloquência, ao invés de depender do Espírito Santo e sua preciosa inspiração. Outra tentação a fugir, que é a da autoconfiança. C, pregar a palavra sem que ela seja uma realidade em sua vida, como temos já batido nessa tecla, né? Nos dias de hoje, há muitos atores nos púlpitos das igrejas, pois só representam papéis. Quando estão em suas vidas particulares, não são o que dizem ser nos púlpitos. Só representam um papel, mas não vivem o que pregam. Precisamos fugir também desta tentação. Letra D, mentir ou exagerar quando está contando uma ilustração ou história. E aí, irmão, esse negócio de transmitir, rede social, YouTube, às vezes você vê o pregador, ele prega aqui, ele conta um testemunho, e no lugar ele fala, irmão, aí tinha 100, aí no outro ele conta 200, no outro ele conta 500, no lugar ele diz que ele falou com foi um homem, no outro ele falou, não, aí veio uma mulher, vai, cada hora é uma versão, e conta a mesma história em vários lugares, aí fica lá gravado, ó, tal lugar você falou isso, no outro você falou outra coisa. Às vezes pode ser um lapso, sim, às vezes. Mas outras vezes é porque ele mesmo está entrando nas contradições das mentiras dele. Há uma hora que diz que foi numa cidade, no outro lugar diz que foi na outra, e aí por aí vai. Só que isso tudo tem ficado registrado e as contradições vão aparecendo. Falar o que as pessoas querem ouvir, eis aí uma grande tentação também, ao invés de obedecer ao Espírito Santo. Devemos fugir dessa tentação. Manipular os ouvintes com histórias e ilustrações emocionantes. Acontece muito querer manipular o povo, emocionar. Usar o púlpito como martelo para descarregar suas frustrações e nervosismo. Tem gente que acha que o púlpito é divã, não é também? Que ele faz aquele, como é que chama? Eu acho que é catarse que chama. Ele senta lá e começa a falar de vidas passadas. Não é vidas passadas, não. As coisas passadas da sua vida. Tem gente que faz o púlpito um lugar para ele colocar para fora isso daí, fazer essa tal da catarse. Relaxar nas pregações da palavra de Deus por causa da preguiça e desculpar-se que é o Espírito Santo que dá a mensagem. Poderíamos colocar muitos outros pontos para conhecimento do obreiro sobre o uso do púlpito. Mas para encerrarmos, deixaremos para a meditação, 2 Timóteo 4:2. O púlpito é lugar da pregação e exposição da palavra de Deus. Falando aí das indiretas, usar o púlpito como lugar de desferir indiretas. O púlpito foi feito para pregar a palavra de Deus, e a pregação tem sentido ou objetivo tríplice, quais sejam exortação, consolação e edificação. Porém, alguns obreiros substituem o ato de pregar pelas constrangedoras indiretas nos púlpitos. A indireta é algo totalmente antiético, pois se refere a casos específicos e, por serem de tal natureza, precisam ser tratados em particular, em uma conversa reservada,
com todas as partes envolvidas. Quantas vezes a indireta trata-se de uma situação que alguém procurou o pastor, confiou no pastor, contou para o pastor em busca de ajuda, e o pastor depois foi e usou aquilo ali no púlpito. Alguém estava passando por uma situação espiritual difícil, confiou no pastor, na condição de pastor, como alguém que vinha trazer uma orientação, um aconselhamento, uma disciplina até, mas confiou no pastor para que o seu caso fosse tratado, e aí depois aquilo ali vem à tona, é colocado para fora. Isso acontece muito, tem pessoas que estão completamente feridas e magoadas e não acreditam mais em pastores por conta disso. Às vezes confia, revela uma situação familiar, uma situação pessoal, aceita o tratamento, aceita a disciplina, mas aí depois percebe que o seu caso é tratado assim, sem qualquer cuidado, sem qualquer ética, completamente errado, uma postura que não deve acontecer, especialmente com nós pastores, falo agora na condição de pastores, indiretas de forma geral. A pessoa tem um problema com a outra pessoa, não tem coragem de chamar outra pessoa, aí vai ter que falar para 500 pessoas para atingir uma. Aí começa, irmão, tem gente aqui, é uma pessoa só. Tem gente aqui que faz assim, 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 Deus está vendo você. Chama a pessoa e conversa com ela, vai falando assim, as indiretas, e a igreja às vezes fica assim, por que ele está falando, o que é isso? Não, quem tem que entender está entendendo. Mas espera aí, e o restante está aqui fazendo o quê? O restante que veio para cá está fazendo o quê aqui? Então dá licença aí a gente se retirar para você continuar aí os seus casos de família, às vezes, sei lá, do que se trata. Os outros ficam ali como, sem entender nada. Não, vocês não estão entendendo, mas quem tem que entender, ele está aqui, ele está entendendo. Pode ficar tranquilo que ele está entendendo, irmão. Mas não estou tranquilo não, estou incomodado, porque eu quero ouvir algo de Deus e estou ouvindo aí você resolver um problema particular com alguém aqui, não sei quem é, e eu estou aqui. Vamos finalizar aí. Ética com os companheiros de ministério. O sucesso do ministério do obreiro também está focalizado com seu comportamento com seus amigos de ministérios. Muitos têm falhado aqui, por isso que esboçamos o comentário que pode ser útil ao obreiro do Senhor. Letra A. Falando agora relacionamento obreiro-obreiro. Tratar os obreiros como cooperadores na qualidade de participantes ou coparticipantes das responsabilidades do ministério que Deus lhe confiou. Nunca tomar decisões a respeito do ministério sem antes consultar seus colegas e cooperadores de trabalho. Não force seus colegas e cooperadores a aceitarem suas ideias e opiniões. É bom ouvi-los e considerar também ponto de vista, a opinião. Evite deliberar por decretos, se quiser gozar da simpatia de seus cooperadores. Evite criticar seus cooperadores, principalmente do púlpito, diante da igreja. Escolha um lugar à parte, longe dos outros. Se persistir, leve ao conhecimento dos outros obreiros em reunião ministerial. Ser sábio nas distribuições de serviços ministeriais e de acordo com a capacidade de seu cooperado. Letra G. Não centralize o trabalho em você. Dê o trabalho na responsabilidade de seus cooperadores e tenha em mente o companheirismo ministerial. H. Evite brigas, desavenças, discussões e falatórios que não levam a nada e não produzem edificações. Finalmente, ame seus colegas de ministério e seja um grande amigo e, se for necessário, até pai, em algumas ocasiões. Mas ame e desfrute do companheirismo de seus cooperadores. Antes de encerrar, vamos aqui a mais alguns slides. Mais alguns poucos e a gente já encerra. Estamos falando aqui do relacionamento entre obreiros. E às vezes o mau relacionamento. Às vezes o obreiro tem mais facilidade de lidar com a membresia do que com os demais obreiros. Isso é uma triste realidade. É mais fácil lidar com as ovelhas, com o povo geral,
do que obreiro com obreiro. Por isso que esse é considerado um ponto importante no desenvolvimento da ética ministerial, pois dentro de um ministério deve existir harmonia e companheirismo. E para que essa harmonia venha a fluir, é preciso ter um cuidado, total vigilância, para não se praticar alguns procedimentos que não devem existir dentro do ministério. Vamos ver alguns deles aqui. Citei algumas coisas que infelizmente acontecem, a Bíblia diz que não deve acontecer, é justamente o contrário daquela lista de virtudes, do caráter do obreiro, que não deveria existir, mas infelizmente existe, que são porfia. O que é? Porfia é teima, obreiro teimoso, obreiro que gosta da disputa, da competição, isso é porfiar. O hino da APA manda a gente porfiar por entrar na santa cidade, lutar para entrar no céu, brigar pelo céu. Mas existe porfia entre os obreiros da Uganda, né? Em um esforço, uma luta para alcançar os objetivos, muitas das vezes de forma ilícita, prejudicando muitas vezes um companheiro de ministério para conseguir a posição que almeja. Porfia, disputa, calúnia, quer uma posição que já é do outro, e aí começa facção, jogo de intriga. Não deve haver esse relacionamento entre obreiros no ministério, mas inveja, desgosto ou pesar pelo bem ou felicidade de outro, desejo de possuir o bem alheio, isso é inveja. A inveja não é a tristeza com a minha situação, é a tristeza pela situação do outro. Eu não estou triste porque eu não tenho, eu estou triste porque o outro tem. Às vezes eu tenho um carro, por exemplo, falando de coisas assim, materiais. A pessoa tem um carro 2022, mas ele está triste, é porque o outro tem um 2015. Não devia ter não, tinha que andar num velho 2005, 2004, 2000, 90. A tristeza dele é que o outro melhorou um bocadinho, ele está bem. Mas ele está triste porque o outro está melhorando um pouquinho. Às vezes não é a situação dele, às vezes é o desgosto ou pesar pelo bem ou a felicidade do outro. Desejo de possuir o bem alheio. É um mal que tem afetado a muitos dentro do ministério e da igreja. Isso não deve existir. Essa prática é contrariedade que alguém nutre ao ver outro ser bem sucedido. Quem nunca viu aquele obreiro triste, está lá no púlpito, no altar, aí recebe a oportunidade, ele estava lá, já tem mais de uma hora de culto, ele não deu um amém, pegou esse bichinho preto aqui na mão dele, e já sauda com língua estranha, sauda os irmãos, meu Deus, pegou esse negócio aqui, aí já começou, aí daí vai, já tem visão, e pá, e tal, e não sei o que, devolveu isso aqui, o outro está pregando, e já fica aborrecido, que Deus está usando o outro, que a igreja está se alegrando, tem alguém levantando a mão dando glória a Deus, tem alguém chorando, aí ele já fica aborrecido, fica ali pesando o culto para ver se, tentando puxar para trás, para ver se a coisa não vai, inveja, não deveria haver, mas a cobiça, também tem a ver com bens materiais, é o desejo por aquilo que pertence ao outro, isso implica avareza, voltamos nela, cobiça frequentemente acompanhado pela inveja. Olha o que diz Tiago, seu capítulo 4, versículos 1 e 2. Ele faz a seguinte pergunta: de onde vêm as guerras e as contendas lá no mundo, lá na Ucrânia? Olha o que Tiago diz, ele é direto, entre vós. Ele é direto. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas entre vós? Porventura não vem disto? Dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. As guerras, as porfias, as contendas, vêm justamente da carnalidade, dos desejos corruptos, que é ainda abrigado em muitos corações, inclusive de obreiros. Finalmente, rebelião. Não deveria haver entre obreiros, mas a maioria das rebeliões surge no altar, entre obreiros. O que é a rebelião? Ato ou efeito de rebelar-se, revolução.
Sendo rebelião uma decisão de não acatar as ordens ou a autoridade de um poder constituído. Portanto, deve-se haver um total cuidado para que esse mal não venha a surgir e nem ser semeado entre os obreiros. Para encerrarmos a nossa aula, está aí, é o último boxezinho aí na página 84, seja um obreiro aprovado. Cuide de sua vida espiritual, moral e ética. Se um ministro perde sua credibilidade, perderá também seu ministério, pois a integridade do obreiro é o fundamento sobre o qual o seu ministério está edificado. Amém? Amém. Amém.